Então, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para a defesa da acadêmica Laura Lima, no dia 7 de dezembro de 2021. Agradeço, então, a presença do professor Luiz Fernando, que aceitou o nosso convite. Ficamos muito honrados com, né, que o professor aceitou. A presença, então, da Johanna, né, representando a coordenação de extensão. Laura, tu pode colocar a tua apresentação já, né? Pode projetar. Tu tens de 20 a 30 minutos para fazer a tua apresentação e depois eu passo para o professor Luiz Fernando fazer as considerações, tá? Eu desejo uma boa apresentação para ti. Qualquer coisinha. Eu vou desligar a minha câmera e o meu microfone, tá? Tá bom. Vocês estão vendo? Acho que logo vai aparecer. No meu, pelo menos. Deixa eu ver. Ele apareceu e caiu, mas eu acho que... Tenta clicar em cima da apresentação. Ela tá aparecendo para ti? A tela tá cheia? Não, não tá aparecendo para mim. Aqui no que... Tá escuro. Não, eu tô falando... então, ela tem que, de repente... Isso, ó. Agora sim, deu certo. Isso. Então, boa noite. Meu nome é Laura da Silveira Lima, da turma 3º E, dos anos de 2018 a 2021, no Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, e eu irei apresentar a minha defesa de estágio, orientada pela professora Franciele de Oliveira. O estágio curricular supervisionado foi realizado na Clínica Médica de Pequenos Animais, na Clínica Espaço Animal, localizado na cidade de Praia Grande, Santa Catarina, na rua Abel Esteves de Aguiar, no centro. Perfazendo um total de 184 horas, o estágio foi realizado de 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, com a supervisora interna, médica veterinária Jennifer Carvalho. A Clínica Veterinária Espaço Animal iniciou seus trabalhos no ano de 2012, por volta do dia 19 de dezembro, pela médica veterinária Jennifer Carvalho e a sua família. A sua localização continua a mesma até então. O maior intuito da empresa era fornecer assistência aos animais de pequeno porte da cidade, até porque seria a primeira clínica veterinária do município de Praia Grande. Desde o início, os trabalhos iniciaram como clínica geral e também o banho e tosa, comandados pelo pai da veterinária, o Álvaro da Rosa. E ocorreu desde então uma grande procura no município de Praia Grande e dos municípios vizinhos para os trabalhos oferecidos pela clínica. A clínica Espaço Animal conta com serviços de medicina veterinária, incluindo a banho e tosa, pet shopping, hospedagem e a comercialização de medicamentos de controle especiais para pets. E a médica responsável é a Jennifer Carvalho da Rosa. Esta é a recepção, onde fica localizado as vendas e comercializações de medicamentos e também de pet shop. Durante o estágio, as atividades desenvolvidas foram inclusas o acompanhamento da médica veterinária em atendimentos clínicos, realizações de consultas, vacinas, internações de pacientes no acesso venoso, com a administração de anestésicos para a parvovirose e a sinomose. Foi realizado também o acompanhamento de FIV, que é a leucemia felina, e além disso foram realizados acompanhamentos de animais em repouso pós-cirúrgico
encaminhamento de exames laboratoriais e entre outros procedimentos. Consultas. As consultas eram realizadas pela médica veterinária Jennifer Carvalho, pela funcionária assistente e a estagiária da empresa. Primeiramente, quando os animais chegavam até a clínica, eles eram levados até a balança para a pesagem do seu peso, para o controle dos seus pesos. Após, eles eram encaminhados para a sala da médica, onde era confeccionada uma ficha individual, o qual era descrito a sua idade, o peso, o sexo, o nome e os sintomas apresentados na anamnese. Primeiramente, quando os animais chegavam à clínica com seus donos, com a permissão deles, caso eles apresentassem sintomas claros de doenças, eles já eram encaminhados para o tratamento na sala de internação, seria essa, onde eles poderiam ficar no acesso venoso. Os animais que necessitavam de cirurgias eram levados até a cidade de Forquilinha, onde existe uma clínica que conta com funcionários especializados para tais atendimentos. E logo após a cirurgia, os animais voltavam à clínica Espaço Animal para tomar os devidos cuidados pós-cirúrgicos e realizar um protocolo de medicamentos necessários. Desculpa, eu acho que eu pulei uma parte. As vacinas, né? Alguns animais eram conduzidos para a clínica com o objetivo da realização do protocolo vacinal, com a carteira de vacinação individual, que era preenchida conforme o prescrito pela médica veterinária. A primeira dose em filhotes caninos é dada até os seus 45 dias de vida, seguida de 3 doses a cada 4 semanas. O primeiro tipo de imunização dos filhotes é passiva, tratando-se da passagem de anticorpos da mãe para o filhote, através do colostro. Esse tipo de imunidade produz uma rápida e eficiente absorção, mas ela é temporária, durando apenas semanas ou meses. Portanto, a melhor forma de prevenção é a vacinação. Quando é feito a vacina, os antígenos competem com a imunidade que o animal já possuía. Então, a primeira dose da vacina serve para o organismo conhecer o novo antígeno. A segunda dose da vacina serve para que ele venha aumentar a sua imunidade. E a terceira para que o animal fique totalmente imune. As terceiras doses são do tipo V8, protegendo contra as principais doenças, como a parvovirose, sinomose, parainfluenza, coronavirose, hepatite infecciosa canina e 2 tipos mais comuns de leptospirose. Já os felinos devem ser vacinados entre os 50 a 60 dias de vida. Eles são vacinados com a vacina quadrúpula, que também é chamada de V4. Esta vacina protege os animais contra rinotraqueide, calicivirose, panleucopenia e clamidiose. O protocolo vacinal é feito por 3 doses da vacina V4, que deve ser repetida anualmente, juntamente com a vacina da raiva, até o fim da vida do animal. Segundo a médica veterinária Jennifer Carvalho, muitas vezes a vacina não é suficiente e o animal pode acabar sendo infectado por tais doenças, mas ainda assim, a melhor forma de prevenção é a vacinação. Esta é a sala de internação, então, que eu mostrei antes aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre o tumor venéreo transmissível. O tumor venéreo transmissível canino
é um tipo de câncer que se desenvolve rapidamente através do contato com um vírus. Ele é frequente em cães e cadelas saudáveis e é transmitido através de uma implantação celular durante a relação sexual. O tumor localiza-se no cão macho na base do pênis. E este contato, essa implantação celular que ocorre durante a relação sexual, ele pode ocorrer também através de lambidas, arranhões ou mordidas entre cães. Na cadela, o tumor localiza-se na vagina, na vulva ou ânus. E durante o estágio, foi identificado um caso de tumor venéreo transmissível em um macho canino. Como o tumor era de pequena dimensão, o melhor método para a retirada foi o cirúrgico. Então, o animal foi encaminhado para a cidade de Forquilinha pela médica veterinária Jennifer Carvalho, e lá ele ocorreu a sua cirurgia, e após ele voltou para a clínica Espaço Animal. Neste caso, foi administrado o corticoide, que serve para controlar a coceira alérgica. Ele pôde voltar após 3 dias para o conforto da sua casa, e após 10 dias, os donos já puderam retirar os seus pontos, por não ser uma cirurgia difícil. Parvovirose. A parvovirose trata-se de uma doença manifestada por um vírus em filhotes de até 10 meses que geralmente não foram vacinados. Os principais sintomas da parvovirose é a depressão, vômito, diarreia líquida acompanhada de perda de sangue, e este vírus ataca as criptas intestinais, ou seja, todo o sistema gastrointestinal do animal. A desidratação pode ser observada rapidamente e a febre pode ser frequente, sendo um bom sinal, porque significa que o organismo do animal está reagindo pelas medicações. O contágio ocorre pelo contato com animais doentes, suas fezes e vômitos. Houve ocorrência da doença em 3 caninos no momento do estágio. Os cachorros infectados pela parvovirose não apresentavam um protocolo vacinal completo. Nas consultas foram realizados testes rápidos, que se trata de uma amostra de fezes retirada do reto do animal e é colocada na placa teste e após colocado 4 gotas de um diluente. Após 10 minutos já se tem o resultado. Quando aparecem 2 linhas visíveis na coluna C e T, o resultado é positivo. Caso apareça uma linha visível na coluna C, o resultado é negativo. E caso apareça uma linha visível na coluna T, o resultado é inválido e precisa ser repetido novamente. Animais que não apresentavam sinais de vômito e sintomas graves lá no momento da consulta eram encaminhados para casa. Eles poderiam fazer o tratamento em casa via oral. Para os animais que permaneciam na clínica, era retirada o sangue para fazer o hemograma e seria identificado a presença de leucocitose, que é o aumento das células de defesa, ou a leucopenia, que se dá pelo baixo índice de células de defesa, que é o caso que se encontra um animal com parvovirose. Medicação usada. De acordo com a médica veterinária Jennifer Carvalho, para doenças virais não existe uma medicação específica. Então, foi trabalhado em cima de medicações que não agredissem o sistema gastrointestinal, tais como o ranitidina,
que serve como protetor hepático, o Cerenia e o Ondansetron, que serve como para o controle de vômito e náuseas, o Borgal, que são utilizados para o controle de infecções, abrangendo principalmente a diarreia, e o metronidazol, que é um antibiótico, servindo principalmente para cortar o vômito e induzir o animal a se alimentar. Todos esses medicamentos foram utilizados via venoso. A dipirona também foi utilizada para eliminar a febre alta e as dores moderadas que envolvem tecidos moles como trato digestivo. E foi feita a utilização de polivitamínico para que o organismo venha a reagir. No caso do cão que foi medicado em casa, foi indicado a utilização de sucrofato, que é um protetor gástrico. E conforme os conhecimentos da médica, né, em animais que sobreviverem, é preciso começar o protocolo vacinal ou refazê-lo novamente, incluindo uma quarta dose para que a imunidade seja totalmente para que tenha um efeito, para que a imunidade seja mais forte, né, do que a primeira vez. FeLV. A FeLV, ou a leucemia felina, é uma doença causada por retrovírus. Ele é transmitido por meio do contato de gatos saudáveis com a saliva, fezes e urina de gatos infectados. E, além disso, pode ser transmitido pela gata prenha para os seus filhotes, através da placenta. Os principais sintomas de FeLV são a perda de peso, anemia, problemas respiratórios, estomatites e febre e anorexia. Em caso de suspeita, o diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais, como o teste rápido da placa-teste, que é feito retirando o sangue do animal e pondo uma gota na placa-teste. Após 10 minutos, já se tem a resposta. Se a placa apresentar uma linha visível na coluna C e T, o resultado é negativo. Caso apresente duas linhas visíveis na coluna C e na T da palavra FeLV, o resultado é positivo. Para o controle da doença, é importante que os donos com mais de um gato ofereçam bebedouros, comedouros e caixas de areias individuais, para que não seja manifestada a doença, né, entre os gatos e um fique se contaminando o outro. A castração também é uma boa forma de controlar a FeLV, pois ela ajuda, né, com que o gato não venha fugir, para que o gato não venha se expor em situações de estresse, né, e também não venha infectar outros gatos. Durante o estágio, não houve nenhum caso de FeLV, que é a leucemia felina, mas houve um caso de FIV, que é a AIDS felina. A FIV, ou a AIDS felina, é uma infecção também causada por um vírus, denominado lentivírus. Ele atua atacando o sistema imunológico dos gatos e pode ser transmitida apenas entre gatos. A doença fica presente no sangue e a saliva dos animais infectados, mas não consegue sobreviver muito tempo no ambiente. Então, a forma mais propícia de disseminação é o contato entre gatos, né? Lambeduras, mordeduras entre gatos. Após o contágio, a doença permanece no organismo do animal por toda a sua vida, podendo ser manifestada ou não. Para a prevenção da doença, é importante fazer o exame preventivo, principalmente em gatos que têm acesso à rua, pois possuem maior facilidade de adquirir. Na clínica, houve apenas um caso de FIV. E o diagnóstico foi feito através do exame da placa-teste. O exame foi feito com a placa-teste específica de FIV e FeLV,
e sendo retirado o sangue do animal e colocado na placa, após 10 minutos já tivemos a identificação. Nesse caso, o exame teve resultado positivo, mas como ele não apresentava nenhum sintoma da doença, como diarreia, vômito, problemas estomacais, pelos sem brilho, anemia, então existia uma grande chance deste gato ser o transmissor da doença, e não aquele que iria ser atacado. Sendo assim, as recomendações dadas para o dono foi com que fizesse a castração para que diminuísse a chance que o gato estaria saindo de casa, né, e transmitindo para outros animais. Também é importante ressaltar que o dono deste animal deveria sempre levar o gato até a clínica para que fosse feito um controle da alimentação, para ele ter uma ração de qualidade, rica de proteínas, né? E estar mais saudável, apesar da doença estar no seu organismo. Sinomose. A sinomose é uma doença que acomete filhotes de cães de até 1 ano de idade, principalmente os que ainda não terminaram o protocolo vacinal ou que não receberam vacinas. Causada por um vírus e sendo altamente contagiosa entre cães, ela ataca o sistema nervoso, respiratório e gástrico. O animal geralmente é contaminado através da urina, vômito ou secreções de animais doentes. Desta forma, o animal que apresenta sintomas de sinomose deve permanecer isolado de outros animais até a cura da doença. Os sintomas mais comuns da doença são a diarreia, o vômito, a perda de apetite, a febre e a apatia. Quando o animal já está em um caso mais agravado da doença, é normal que as secreções oculares e secreções nasais, convulsões, paralisias e falta de coordenação muitas vezes fazem parte do dia a dia deste animal. Durante o estágio, foi observado um caso de sinomose, o qual o animal já chegou na clínica em estado grave. O dono relatou que o cachorro estava em contato com outro animal que já estava com a doença. Então, a identificação era clara que este animal também tinha adquirido a sinomose. Ele apresentava sintomas como diarreia, vômito, perda de apetite, e então ele foi encaminhado para o acesso venoso, onde permaneceu sob os cuidados da médica por 5 dias. Neste período, o animal necessitou de muita hidratação, antibiótico, como metronidazol, para cortar o vômito e induzir a alimentação, o ranitidina, servindo como protetor hepático, o ondansetron e serênia, que são utilizados para o controle de vômitos e náuseas, o Borgal, utilizado também para o tratamento da diarreia. E por não apresentar melhora, infelizmente, o animal veio a falecer após alguns dias. Devido à realização do estágio, foi possível perceber que o técnico em agropecuária é uma profissão com muitos caminhos a seguir, que se encaixa em diversas áreas e que trabalha em parceria com muitos profissionais. Também me ajudou a perceber que é uma profissão de muito respeito e responsabilidade. Durante o estágio, pude acompanhar e entender a rotina diária de uma clínica veterinária, onde eu pude estar em contato com consultas, controle de vacinação e doenças que nunca havia tido contato, como a parvovirose, FIV, FeLV, sinomose e o tumor venéreo transmissível. E por fim, eu creio que a parte mais importante deste estágio foi a nova experiência de vida, trazendo a certeza de que meu curso é tão importante, podendo abranger muitas áreas no mundo atual. Agradeço primeiramente a Deus, que sempre esteve ao meu lado, né, ao longo dessa caminhada, a minha família, especialmente a minha mãe, meu pai, minha irmã, o meu namorado, os meus avós, que sempre me apoiaram
e me motivaram ao longo dessa caminhada até aqui. Agradeço a minha supervisora Jennifer Carvalho por me ajudar nesta fase tão importante da minha vida acadêmica, repassando todos os seus conhecimentos. Agradeço também a minha professora Franciele Oliveira por ter aceito o convite de ser minha orientadora e sempre me apoiou quando necessário. Também agradeço pelas suas aulas, no Instituto Federal, que me fizeram crescer como pessoa. Eram aulas de métodos de ensino muito diferenciados com os quais eu já tinha tido acesso. Agradeço também ao meu professor Luiz Fernando por ter aceitado o convite de estar participando da banca e por ter sido um ótimo professor em sala de aula, que me ensinou muito como professor, mas também como ser humano. E a todos os demais amigos, que sempre me apoiaram, sempre que necessário. Bem, Laura, parabéns pela apresentação. Obrigada. Fico muito contente que a gente tenha chegado nesse dia, Porque faz tempo que teu relatório está pronto, Terminou, escreveu, foi tudo tão... Tudo seguiu os protocolos e daí depois foi ficando por conta do horário da defesa, Mas que bom que chegamos até aqui. Eu vou passar de imediato a palavra para o professor Luiz Fernando, para que ele faça as considerações, as perguntas dele. Tá, professor? Tá contigo. Tá bom. Boa noite, professora Franciele, orientadora da estudante Laura, Laura Lima, a Johanna, que hoje representa a CEGEX, que estamos acompanhando, ao Elian, namorado da Laura, e, por último, extremamente importante, a estudante Laura Lima, que nesse momento é a protagonista desse momento tão importante na vida dos estudantes, que é a defesa de estágio. Eu repito sempre essa mesma fala, e é muito importante na vida dos estudantes a realização do estágio supervisionado, curricular supervisionado. Laura, gostei muito da tua apresentação, fiquei muito feliz com a tua desenvoltura, me lembro de ti em sala de aula muito tímida, lembro de algumas situações inusitadas. A Laura, nunca vou me esquecer da Laura. A Laura, sabes por quê, Bom, mas, Laura, assim, o Espaço Animal é uma clínica em Praia Grande, uma cidade muito pequena. Ela foi a primeira. Hoje tem mais clínicas veterinárias em Praia Grande? Hoje, em Praia Grande, contamos com 2 clínicas veterinárias. A Espaço Animal, que é uma clínica maior, e a Gatomia também. Ok. Eu achei estranho por que vocês deslocam os animais para cirurgias, para forquilinha. São cirurgias mais complexas ou as mais simples, como castrações, outras cirurgias simples, são realizadas ali mesmo em Praia Grande? Não, todas as cirurgias são encaminhadas para a cidade de Forquilinha, porque esta clínica onde eu fiz o meu estágio, ela não conta ainda com funcionários especializados para isso, não conta com uma sala de cirurgias especializadas. Então, o método mais propício, por enquanto, é levá-lo até Forquilinha, Certo. E longe, Assim, Laura, hoje o tumor venéreo transmissível é uma doença viral, causa câncer, e já há relatos de pessoas que já estão se contaminando já que o vírus também é passado por lambidas, Você mesmo falou ali que uma das formas é através do contato das células vivas, que através da saliva, uma lambida, se nós tivermos um corte, nós podemos contrair o vírus do tumor venéreo transmissível. Vocês usavam equipamentos de EPI quando tratavam com esses animais? São curiosidades que eu tenho em relação a... Sim, professor, nós usávamos luvas e naquela época ainda não era usado máscara, por conta da pandemia, então era usada somente as luvas. São luvas, ok. Quais foram as tuas maiores dificuldades na realização do teu estágio, Laura? Eu acredito que foi uma nova experiência, então eu nunca tinha vivenciado situações como cachorros, animais doentes, muitas vezes morrendo ali, na nossa frente.
após a gente tinha que dar o recado, né, para o dono, era uma situação bem delicada, complicada, mas acredito que tudo isso seja uma experiência, né? Então eu creio que a parte mais delicada foi essa. Ok. E por fim, tu vai seguir na área animal, na área agronômica, como profissional? Não, professor, pretendo, né, fazer a faculdade de nutrição e me formar como nutricionista em primeiro momento. Ah, certo. Mas eu tenho quase certeza que os ensinamentos do técnico agrícola vão te ajudar muito na tua futura profissão, tá? Tu vai ver como lá adiante tu vai perceber como essa formação do segundo grau do técnico em agropecuária, técnico agrícola, vai te ajudar bastante. Mas isso o tempo vai mostrar. Laura, me deu por satisfeito, professora Franciele, pela defesa da estudante Laura, tá bom? Gostei muito, tá, Laura? Obrigada, professor. Obrigada por ter aceitado o convite também. Imagina. Eu que agradeço, professor, e agradeço a participação, agradeço a colaboração no trabalho da Laura. Ia fazer a mesma pergunta quando eu corrigi teu relatório, Laura. Eu não sabia onde ficava a forquilhinha ainda, eu estava localizando na região. E agora eu já sei onde fica a forquilhinha, já sei exatamente onde é que fica a Praia Grande. Então, o professor falou, né? É longe mesmo. Então, ela devia ter algum convênio, alguma coisa com os médicos veterinários de lá, né, para fazer isso, porque Torres é mais perto, né, que tem clínicas veterinárias maiores, Sombrio, enfim, né? Era isso? A médica veterinária aqui da Espaço Animal, ela tem um convênio com essa clínica lá em Forquilinha. Então, já há bastante tempo, ela leva os animais para lá para fazer as cirurgias e depois retorna. Então, seria por isso mesmo. Eu vou te fazer só uma pergunta, já que o professor perguntou o que tu pretendia seguir, né? E concordo com ele, eu acho que o técnico vai te ajudar demais nessa profissão. Esses dias nós tivemos uma live sobre saúde e uma delas era uma nutricionista que fez o técnico agrícola aqui no Instituto Federal. Então, acredito, né, que isso vai te ajudar muito mesmo. Concordo com o professor Luiz Fernando. Só uma pergunta que eu tenho para te fazer é sobre, em relação a tudo que tu teve como aluna no Instituto, né? E tudo que tu ouviu falar dos teus professores como um conjunto ao longo desse tempo em relação à ética na profissão. E o que tu observou no teu estágio? E o que tu leva para a vida? Tu consegue fazer esse link todo em relação à ética daquilo que tu escutou, daquilo que tu viu, se tu leva como exemplo, ou se tu pensa, não, precisa, né, observar isso melhor na tua profissão, enfim, o que tu pensa sobre isso? Então, eu acredito que o técnico em agropecuária é uma profissão que exige bastante responsabilidade, bastante ética profissional também, como em todas as outras faculdades, né? Outras profissões também creio que precisa de ética profissional, mas como eu nunca trabalhei como técnica, né? Eu não sei como expressar isso nitidamente, mas eu acredito que precisa de muita responsabilidade, né? Porque você vai estar lidando muitas vezes com animais, mas também muitas vezes com pessoas, e a gente precisa dessa ética, dessa responsabilidade, né? Para poder oferecer nosso melhor trabalho. É isso que eu queria saber. Tu conseguiu observar isso lá na clínica? Esse zelo, essa atenção, esse respeito com o animal e com o tutor? Sim, na clínica eu pude observar bastante respeito, né? Cuidado com os animais, eles zelavam realmente pelos animais e também, da mesma forma, pelos seus donos, né? Os donos dos animais, porque muitas vezes os animais se enquadravam em momentos difíceis que muitas vezes nem iriam resistir, né?
e a gente deveria malear, né? Como falar com a pessoa, como explicar a situação. Então, isso é bem importante, né? Porque é um momento delicado. Eu acho que isso é um ramo crescente, né? E então essa ética, ela, na verdade, é ética como tu disse, né? Ela precisa permear todas as profissões, mas nesse ramo a gente observa muita coisa boa, né? A gente vê muitas coisas erradas, então é aí que tá essa diferença, né? Então que a clínica consegue fazer na vida dos animais, dos seus tutores. Laura, eu estou bem contente, né? Então, parabenizo pela tua defesa, te parabenizo por escrever o relatório. Tu fez tudo, né? Então, nós tivemos algumas reuniões durante o tempo que tu fez o teu relatório, né? Tu fez o relatório, fez a apresentação, só tinha ficado mesmo a defesa faltando. Mas tu fez tudo como é que me fugiu a palavra? Com muita dedicação, né? Fugiu a palavra mesmo. Obrigada, Acho que professora. alguém. Hã? Obrigada. Tenho, né? Tu fez tudo rigorosamente como deveria ter feito. Então, tu foi a primeira das minhas alunas depois que eu cheguei aqui que concluiu o processo primeiro, né? Então, faltava só isso. Então, eu fico muito contente. Eu vou pedir que, nesse momento, eu vou parar a gravação e vou pedir que tu saia da sala. Depois eu te chamo pelo WhatsApp, que eu vou conversar com o professor Luiz Fernando para a gente fechar a tua nota. Tá bom, E depois eu te chamo pelo WhatsApp, daí se vocês quiserem entrar, tá? tá bom. Quer dizer, Obrigada. o namorado também, Tá. tá? Eu só vou parar a gravação aqui porque não precisa seguir.